Olá pessoal, boa noite Divanir, do Visualize Viver Mais, boa noite Vanessa, boa noite minha amiga Vanessa, tudo bem com você? Estamos começando aí mais uma live muito especial aí para mim, uma live que eu fui nessas últimas 2 semanas fazendo alguns stories, contando um pouco sobre a minha vida, contando um pouco da minha trajetória. E ontem completou 4 anos que eu mudei, né? Que nós mudamos, eu e o Divanir, nós mudamos de Campinas, interior de São Paulo, para Extremoz, Rio Grande do Norte. Nessa mudança que mobilizou tantas coisas na nossa vida, significou tantas coisas fazer essa mudança, né? Mudança do interior de São Paulo para o Rio Grande do Norte. E ontem completou 4 anos e tem sido uma experiência muito gratificante, uma experiência desafiadora para as nossas vidas e também com situações, desafios, né? Desafios e conquistas que nós enfrentamos ao longo desses 4 anos, mas eu tenho certeza que nós estamos muito felizes de estar realizando esse sonho, esse projeto e de mudar realmente a forma de encarar a vida e de lidar com a vida de uma forma diferente, né? Lidar com a vida de uma forma mais autêntica. A Vanessa está falando, volta, pedindo para voltar e voltar para visitar, né? Voltar para visitar vocês e estar juntos novamente, assim, celebrar, matar a saudade, mas tem sido uma experiência muito gratificante mesmo, uma experiência única nas nossas vidas. E nessas últimas 2 semanas, 3 semanas, eu comecei a falar um pouco sobre coisas que foi fazendo com que essa tomada de decisão fizesse sentido para a minha vida. Não só o esgotamento mental e tantas outras coisas que fazem parte aí dessa decisão, tem a realização de um sonho, mas depois de um tempo, já que eu percebi que o que moveu também essa mudança de cidade, mudança de estado, foi uma síndrome de burnout que eu me acometi, que eu vivenciei, e que no momento eu não tinha percebido, eu não percebia que eu estava vivendo um burnout, mas depois me distanciando do local, me distanciando de várias situações que aconteciam na minha vida, olhando para os sintomas e olhando para aquilo como eu estava, eu entendi que foi uma síndrome de burnout que eu tive. E aí hoje eu quero compartilhar com vocês essa história, né? Essa história que tem a ver com um esgotamento, mas também tem a ver com um propósito, né? Nessa trajetória, eu comecei a pesquisar um pouco sobre propósito de vida e também descobri o conceito com sentido da vida de Viktor Frankl, da logoterapia, que fala sobre isso, uma linha também da psicologia, e que eu percebi que faz todo sentido na minha vida. Então, essa live, né, que eu posso falar que é uma live comemorativa de 4 anos de mudança que eu fiz na minha vida, mas também é para trazer esse olhar e nós podemos discutir esse assunto sobre o esgotamento emocional. Quando a vida perde o sentido. Então eu coloquei o tema dessa live quando a vida perde o sentido, esgotamento emocional e propósito. E eu quero que vocês possam pensar junto comigo e refletir junto comigo que, apesar de o assunto
que eu vou trazer um pouco, seja da síndrome de burnout, um esgotamento emocional, e eu vou falar um pouco sobre a questão do trabalho, mas nós podemos fazer a relação dessa experiência, desse conteúdo com todas as áreas das nossas vidas. Porque não é só o trabalho que às vezes traz um esgotamento para nós. As relações, né, afetivas, o casamento, as dificuldades, situações também de perdas, de luto, também trazem situações de tristeza, de angústia também. Então, quando eu falo do esgotamento emocional, eu quero fazer puxar vocês para que vocês pensem também em situações da vida de vocês, não só relacionado ao trabalho, mas que vocês possam pensar em várias áreas da vida de vocês, que às vezes você possa não estar percebendo sinais, possa estar percebendo situações que você possa estar enfrentando ou já enfrentou e que você não percebeu. Mas quando nós falamos sobre síndrome de burnout, é relacionado ao trabalho. E aí, eu quero trazer esse tema como pano de fundo a minha própria história. Então, o convite é que, ao longo que eu conte a minha história, que vocês também se identifiquem, que vocês também olhem para a vida de vocês e perceba isso na própria história de vocês. Porque o burnout, ele está relacionado ao trabalho, só que ele não aparece de um dia para o outro. Ele tem um processo que às vezes pode demorar meses ou pode demorar anos para que ele possa aparecer realmente de fato. E fazendo uma análise aí de toda a minha vida, da minha história, né, eu pude perceber como que a psicologia estava ali presente na minha vida e como que, às vezes, sem perceber, nós nos distanciamos dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos planos, né? Daquilo que nos impulsiona. E quando nós falamos de propósito, nós pensamos também sobre aquilo que nos move, aquilo que faz todos os dias nós levantarmos da cama, nós sentir a vontade de fazer aquilo a qual nós fomos designados. É uma energia, né? Tem um desejo ali, tem uma vida. E quando nós nos afastamos dali da nossa essência, da nossa autenticidade, nós ficamos doentes. Mas eu quero contar essa história para vocês, trazendo os relatos da minha vida. Uma história que alguns de vocês que estão aí conhecem, um pouco mais próximo, outros vai ser um pouco de novidade, mas eu quero compartilhar com vocês. Bom, então, eu quero começar falando como que nasceu o sonho em ser psicólogo, como que surgiu a psicologia na minha vida. Então, eu voltei lá na minha adolescência e lembrando que quando eu estava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu tive a disciplina de psicologia. E aquele tema, aqueles estudos que nós tínhamos em sala de aula, ali, Freud, os contextos, a forma que a professora conduzia aquele conteúdo. E é muito interessante que nessa aula no ensino médio, e que marcou minha vida, a professora fez um trabalho de interpretação de desenhos. E ali ela pediu para que nós fizéssemos um desenho, colocássemos o nosso nome e ela pediu para que nós não colocássemos o nosso nome e depois ela foi falando daquele desenho, descrevendo e falando um pouco sobre nós. Ali já me chamou a atenção, porque ela falou pontos do desenho que tinha a ver comigo. Então ali com 16, 17 anos foi meu primeiro contato. Depois, quando eu fui menor aprendiz, menor patrulheiro, ali ainda menor de idade, naquele processo de menor patrulheiro, de ser encaminhado ali para o primeiro emprego, eu tive uma psicóloga que aplicou testes de habilidades e de competências e também de personalidade. Quando ela passou os resultados dos testes, eu percebi que existia um material
que falava sobre nós, mesmo com aspectos que eu mesmo não sabia. Falava sobre mim coisas que eu não sabia. E eu achei tão interessante ter um material, uma ferramenta de aplicação ali, de trabalho, que eu pedi para ela uma cópia. Eu falei, tem como tirar uma Xerox para mim? Eu quero levar, quero aplicar nos meus amigos. E ela falou, não pode, porque é um material do psicólogo, só quem pode utilizar é psicólogo. Então ali eu descobri a psicologia, ali com 17 anos, e eu já tinha certeza que o que eu queria era ser psicólogo. Eu já tinha essa convicção, tanto que o meu primeiro emprego, o dono da empresa era um escritório de contabilidade e ele, que era a política da empresa, pagar a faculdade dos funcionários. E aí eu falei, tem como pagar psicologia? Ele falou, não, tem que ser contabilidade. Então eu já sabia desde ali que eu queria ser psicólogo. E aí isso foi na minha época da adolescência. E aí eu faço um salto aí com vocês, que em 2024 foi a minha primeira experiência minha primeira experiência dentro da escola. Meu primeiro contato com a escola. Eu tinha 24 anos, eu estava desempregado, não tinha um trabalho fixo. E eu fui chamado para fazer um trabalho de freelance para o Colégio Anglo Unidade Castelo e também na Unidade Taquaral. E era um trabalho assim de panfletagem. Eu ia para a porta dos colégios, eu ia para a porta, eu ia para o semáforo panfletar ali sobre o Colégio Anglo de Campinas. E também eles me convidavam quinzenalmente, eu aplicava as provas ali. E os simulados para o Enem, simulados do próprio Anglo e tudo mais, as provas também do colégio, era eu que aplicava, e eu ia de 15 dias, ganhava R$15 por dia, só aplicava as provas e ia embora. E ali, estar naquele meio, no colégio, estar ali em contato com a escola, e eu via aquela movimentação dos alunos, e eu achava muito interessante que, eu lembro que nessa época tinha a Malhação, e às vezes eu até falava, nossa, eu me sinto na Malhação, vendo aqueles alunos, os conflitos dele, a linguagem que eles usavam, a forma que eles conversavam, eu falava, poxa, eu tô dentro da escola, e eu fui me encantando ali pelo aquele universo da escola. E na escola, no Colégio Anglo, tinha uma psicóloga escolar. E eu tinha esse contato com ela e achava muito interessante. Quando eu entrei na faculdade, passei no vestibular, eu fui contratado pelo Colégio Anglo para ser monitor. Aqueles estágios lá, aqueles contratos estagiários. E aí eu era monitor de sala de aula, de corredor mesmo, de colocar aluno para dentro da sala, tudo. Então eu já fazia esse trabalho ali. Foi o meu primeiro contato com a escola e o meu primeiro contato como aluno de psicologia, né? Então ali era o meu desejo, né? Ali era o que eu desejava, estar ali dentro da escola. E aí, quero que vocês façam uma reflexão com a vida de vocês também. Qual é a história de vocês, né? Será que lá, na adolescência, ou ali já depois, no início dos estudos, da faculdade, qual que eram os teus sonhos, né? Qual era o teu objetivo? O que você pensava, né? Às vezes, ali nos atendimentos, nós fazemos esse trabalho, né? De resgatar dentro de nós essa criança, esses sonhos, esses projetos. Porque é isso que muitas vezes acontece conosco. Nós vamos perdendo esses sonhos, os objetivos, nós vamos perdendo isso. E aí, nessa minha trajetória dessa história, qual eram os teus sonhos? Quais eram os teus objetivos, né? Ou se você não fez faculdade, ou está trabalhando, mas quais estão os teus planos, os teus objetivos? O que você sonhava quando você era adolescente? Quais expectativas você tem? Porque é isso que também nos alimenta. Quando nós vamos amadurecendo,
que é natural, nós deixamos coisas para trás. Mas às vezes nós não podemos perder a nossa essência, a nossa identidade. Então, a minha vida profissional, a minha identidade profissional estava começando a ser constituída. Então ali já na faculdade, quando eu saí do Colégio Ângulo, eu fui estagiário da Secretaria de Educação de Hortolândia, como estagiário de psicologia. E na Secretaria de Educação eu tive mais contato ainda com a área da educação, também, tanto na Secretaria de Educação como também nas escolas que eu visitava, ali as escolas as creches, pré-escola, Fundamental 1, que são as escolas da rede municipal. Então ali eu fui absorvendo, eu fui vendo como que os diretores trabalhavam, como que era desenvolvido, como que era a rotina ali daquela escola. E paralelo a isso, estudando também o curso de psicologia, eu fui para um laboratório de avaliação psicológica voltado para a área da educação, que é o LAMP, que é o estudo sobre criatividade. E daí, nesse laboratório, junto com a prática que eu tinha na escola, surgiu esse nome que hoje eu uso, Recriar, mas era Recriarte. Eu desenvolvia projetos nas escolas, era Recriarte com teatro, fazia parte de grupos de teatro também na Secretaria de Educação. E nesse tempo também, nesse momento de formação, eu ia para congressos de psicologia. Então eu vim aqui para o Nordeste, para Maceió, Maringá, Mackenzie, e levava também trabalhos, eu apresentava trabalhos em congresso sobre a atuação do psicólogo dentro da escola. E ali na faculdade, eu não desejava ser psicólogo clínico. Quando tinha as discussões, quando a gente sempre conversava aquilo que nós gostaríamos de ser, eu não falava eu quero ser um psicólogo clínico e atender na clínica, eu quero ser um psicólogo escolar. Eu quero atuar na área da educação. Então, esse era o meu sonho, esse era o meu objetivo, né? Que ali, com 16 anos, 17 anos, tendo o primeiro contato com a educação, eu fui construindo essa identidade profissional com esse olhar na educação, e estar na educação. E aí, em 2009 eu me formei e logo em seguida eu já fui contratado por uma escola, onde eu fiquei 3 anos. Então, após a minha formação, eu me tornei esse psicólogo escolar. Em 2010, 2009 foi o final do curso, em 2010, já um profissional formado, eu podia falar ali, eu sou um psicólogo escolar. E ali naquela instituição, a minha identidade profissional ia sendo constituída, com toda aquela rotina. No início era uma escola de educação infantil, então adaptação de crianças, processos de orientação de pais, as reuniões pedagógicas com os professores. E ali eu fui constituindo, fui consolidando a minha atuação profissional, a minha identidade profissional. E aí eu quero fazer uma pausa nesse ponto, porque aí é que entra a questão do propósito, a questão o porquê nós fazemos aquilo que nós fazemos. Quando nós nos desconectamos com aquilo que nós desejamos, com aquilo que é a nossa essência, que tem a ver com aquilo que é os nossos valores, nós começamos a nos perder. Saindo essa escola, eu tive uma transição e depois fui para um outro colégio, onde eu fiquei 4 anos naquele colégio, e ali foi realmente uma estrutura de mais aprendizagem ali, participando de conselhos de classes, orientação de professores, orientação profissional, questões de inclusão, bullying, projetos e tudo aquilo que envolve a atuação do psicólogo escolar. E eu fui crescendo, e eu fui depositando toda a minha energia nesse trabalho, num trabalho que é desafiador, num trabalho que que demanda de nós, né? Mas só que fazendo ali,
eu me identificava com aquilo que eu estava fazendo, a essência do Douglas, daquele garoto ali, a minha essência estava ali, naquilo que eu fazia. Porém, não dá para negar que é desafiador o trabalho de dentro da educação. A demanda com os alunos, com pais, com professores, com toda essa parte, ela demanda de nós uma energia ali emocional. Só que eu estava no auge da minha atuação profissional, porque eu tinha construído uma trajetória. Aquele garoto que começou panfletando no semáforo sobre a escola, depois já era um psicólogo escolar ali, atuando e colocando todas as suas habilidades, os seus talentos, os conhecimentos adquiridos em prol ali do outro. Então, foi só uma crescente. E essa minha dedicação e a forma que eu desenvolvi o meu trabalho, a forma que eu me desempenhava o meu trabalho, ele também me dava notoriedade, né? Algumas coisas que eu fazia, nem tudo, algumas coisas que eu realizava tinham um certo destaque, né? A minha disponibilidade, a forma que eu me comprometia com o trabalho, a forma que eu me doava para o trabalho, fazia com que eu tivesse destaque no meu trabalho. E a ponto de receber um convite de assumir a direção de uma escola, da rede onde eu trabalhava. E eu recebi esse convite ali em 2017 e eu recusei. Eu já estava próximo ali do meu casamento, eu já ia casar, tinha tantas coisas para resolver, também seria algo desafiador ali. E paralelo a isso, eu recebi o convite para estar em uma outra escola também, numa outra escola também como um vice-diretor, uma escola menor, uma escola com um porte, quantidade de alunos menores. E eu vi ali, por várias situações, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de ter uma posição também de crescimento profissional, de não ser mais o psicólogo, mas ser ali um diretor de uma escola, já que eu reconhecia em mim as habilidades, tinha conhecimento, conseguia me dedicar para aquele trabalho, então nada impedia que eu pudesse aceitar esse convite também. Com uma remuneração do salário também que era compatível àquilo que eu iria exercer também, e além de tudo o reconhecimento. E aí que eu quero chamar a atenção para vocês, que aí nesse momento, em meio à dedicação, a meio a crescimento, sem perceber, sem saber, eu comecei a me distanciar daquilo que era a essência do que eu tinha trabalhado tantos anos da minha vida para almejar. Eu comecei a me distanciar dessa atuação. Por quê? Aqui, quem está na live, e vocês podem colocar os comentários de vocês aí, comunica aí comigo, que eu vi que todo mundo que está aí é da educação. Então, se está fazendo sentido para vocês essa história, essa narrativa, isso que eu estou falando, podem comentar aí. Deixa eu aproveitar e tomar uma água, porque aí eu vou chegar no ponto realmente do propósito, né? Tomar uma água, porque eu me empolgo e vou falando e não bebo água. Então, coloque aí os comentários de vocês também, as perguntas e aquilo que vocês querem falar. Eu ter assumido o desafio de atuar na direção trouxe uma satisfação profissional de realização, de ter chego num degrau que era importante ali, né? Porém, com a atuação do cargo, a exigência do cargo, eu comecei a me distanciar
dessa minha essência, né? Hoje eu estava num grupo de estudo, a que a Jaqueline está falando, uma trajetória de sucesso. Acho que participei de uma parte dela. Sim, com certeza, fez parte de uma grande parte dela aí. E assim, aproveitando que a Jaqueline colocou o comentário, né, e eu tô falando sobre a educação, sobre o trabalho na educação, a Jaqueline, junto com a Adriana, né, duas queridas aí, estão com um projeto que é uma consultoria Integra 360 para dar um suporte para a área da educação, para escolas, né? Então, a Jaqueline e a Adriana é uma consultoria Integra 360 para dar um suporte, um apoio com a demanda da escola. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, vocês que são da área da educação, sabem que não é fácil. Pessoas que estão começando, né, na área educacional, que está aí iniciando a trajetória como coordenador pedagógico, está assumindo ali o seu primeiro ano de direção. As tomadas de decisões na escola precisa ter pessoas com experiência e que possam ter essas trocas com vocês, que possam ajudar a ampliar o olhar dos desafios que a educação a todos os dias surge. E aí, então a Jaqueline e a Adriana está com uma consultoria voltada para isso, esse trabalho que num outro momento eu vou falar aí para vocês. Mas queria aproveitar essa oportunidade aí do comentário. Então, nessa trajetória que eu iniciei ali como um vice-diretor de escola, eu comecei a exercer, e eu não posso falar que eu não era bem sucedido nas coisas que eu realizava, porque eu tinha um resultado para a instituição daquilo que eu me propunha em fazer, daquilo que demandava o trabalho do diretor, do gestor. Então a pessoa que está lá na gestão escolar, ela precisa mediar, resolver conflitos, mas só que agora dentro de um olhar administrativo e pedagógico, que é essa relação professor e aluno, questões do professor, questões dos pais, uma equipe administrativa, as metas pedagógicas, questões financeiras, compras. Tudo isso envolve esse olhar da gestão. Ele é um trabalho administrativo. E eu ali queria dar conta desse trabalho, da demanda desse trabalho. E quem atua na escola sabe que nós podemos descansar aliviado quando nós entregamos todas as crianças bem para a sua família e colocamos as crianças na van e elas chegaram bem em casa e não houve nenhum tipo de conflito na escola. Porém, essa não é a realidade, porque os conflitos acontecem ali. E eu ali, nesse desejo de fazer com que tudo caminhasse bem, que tudo fosse bem feito, e às vezes ainda com um rigor também ali, eu entrei num desgaste emocional de controle das situações. Então, é aí, nesse ponto, que a síndrome de burnout, ela começa a dar os seus primeiros sinais. Porque a síndrome de burnout, ela não aparece, não é de um dia para o outro, é uma construção. Existe muitas pessoas que têm o burnout por questões de assédio, por questões de sobrecarga de trabalho, mas também tem o lado da própria pessoa em querer resolver todas as questões, mesmo questões que fogem ao seu controle. Então, só para definir um pouco o que é burnout, síndrome de burnout, ele é um estresse crônico que está relacionado ao trabalho. É um adoecimento de um estresse excessivo crônico que gera uma sobrecarga e traz consequências emocionais para a pessoa que está sofrendo de burnout. É diferente de um estresse do dia a dia, da rotina, do estresse que você tem em outras áreas da sua vida.
no relacionamento, no trânsito, porque o estresse é um evento, é uma situação estressora que acontece e que você tem as habilidades ali para você resolver e às vezes você não passa mais por aquilo, ou às vezes aquela situação de problema fica todos os dias ali, todos os dias. Então, tirando um pouco do burnout, mas falando às vezes de situações, problemas da nossa vida cotidiana, relacionamentos, filhos, situações estressoras que fica todos os dias, se repete, todos os dias está ali, e você não consegue resolver, ou às vezes você não tem forças para resolver aquela situação. Você até sabe como resolver, mas o seu emocional já não dá conta mais de resolver. Isso pode já estar se gerando um desgaste. Mas o burnout, isso é quando acontece dentro do ambiente de trabalho. Então, essa sobrecarga de trabalho, né, tentando dar conta, tentando conciliar, o professor que pede a conta ali, e você está sem o professor, e aquela contratação, e o pai que vai lá com uma demanda que não concorda com alguma situação, e questões do salário dos professores, e tudo isso vai gerando uma sobrecarga. E eu estava ali tentando equilibrar todos aqueles pratos e me distanciando daquele papel que eu me propus um dia a exercer. Então o burnout, ele traz essa sobrecarga emocional com tarefas repetitivas que vai sugando, né? Tem pessoas que tem conceitos de burnout que diz que o burnout ele é uma queima, é uma queima dos nossos fusíveis, né? É uma queima interna, ele queima os nossos tem um curto-circuito emocional que faz com que nós perdamos toda a nossa energia, toda a nossa capacidade de concentração, de raciocínio. Só que quanto mais você percebe que essa capacidade você vai perdendo, você quer fazer mais, você acha que o problema está em você, né? E também está ali por não enxergar essa situação. E você fica tentando resolver questões que às vezes nem é da sua alçada. Então, o burnout ele vai se instalando na pessoa e vai trazendo prejuízos, né? E aí eu me vi em situações em que a perca do meu papel profissional já estava em jogo. Eu já não era mais o psicólogo e comecei a sentir saudade de ser o psicólogo escolar, e também precisava atuar ali com o papel de diretor e às vezes ser mais firme em alguma situação. Só que o meu olhar de psicólogo às vezes fazia com que eu enxergasse a situação de uma forma diferente também. E eu ia enfrentando, né? E eu fui percebendo que o meu corpo começou a dar chute, né? Começou a adoecer. O adoecimento começou a aparecer. A ponto de, algumas vezes, e eu não sei se a Vanessa ela está aqui ainda, mas de sair de um conselho de classe e sair ali depois de exercer o meu papel, ir ali e chorar, porque aquilo estava muito difícil para mim, atuar naquela situação. O sentimento de culpa por às vezes não conseguir atingir um determinado resultado. E aí, quem eu era ali naquela atuação, né? E quem eu precisava ser. E aí entra no ponto que nós discutimos sobre no olhar do propósito, que é nossa identidade, né? Quem nós somos. Então, quantas vezes nós entramos em situações em que nós começamos a perder a nossa identidade, né? Eu estou trazendo esse olhar, essa reflexão para a síndrome de burnout no trabalho, mas quantas vezes nós nos envolvemos em situações que nós perdemos a nossa identidade, quem nós somos, né? Nós nos perguntamos, quem nós somos nessa situação? Quem eu sou nessa relação? Quem eu sou nesse casamento? Quem eu sou como mãe?
quem eu sou como filha, né? Nós começamos a perder a nossa identidade. E isso é uma das características que o burnout fez. A Vanessa colocou: estou sim, me lembro muito bem de tudo. Estou aqui te ouvindo e relembrando de tudo. Sim, foi uma trajetória que nós passamos juntos, assim. E quais foram os sintomas que o burnout que apresenta nas pessoas, mas que eu tive? Crises de ansiedade muito forte, né? Crise de ansiedade, insônia. Tentava dormir, não conseguia dormir, me preocupando com os resultados do outro dia, preocupando com as situações que precisavam resolver no outro dia. Uma irritabilidade. Então as pessoas que conviviam comigo já falavam: ah, o Douglas não está bem. Nossa, o Douglas está muito irritado. Não podia falar nada, que eu já explodia, eu ficava nervoso. E isso impactava também na minha casa, porque eu chegava cansado, eu chegava esgotado. E eu não tinha energia, não tinha ânimo, né? Então, outra coisa também, eu tive uma hérnia de hiato, que eu fiz um exame nesse período de muita gastrite. Então, um dos sintomas é problemas gastrointestinais, né? Que a pessoa pode desenvolver. Eu desenvolvi uma hérnia de hiato que eu precisei tratar. E até hoje eu preciso tomar cuidado devido ao desgaste. Para quem, falando sobre um estresse excessivo, né, e isso serve para outras situações de estresse também, quando o nosso corpo, quando o nosso emocional precisa de uma carga de energia maior do que aquilo que o seu corpo está preparado para dar, ele começa a puxar essa energia dos nossos próprios órgãos vitais. Então, nossos órgãos que já são mais fragilizados, o estresse, ele suga ali a vitamina do corpo, tudo aquilo que você precisa para manter os seus órgãos em funcionamento. Quando você chega num nível de exaustão, é dos seus órgãos que ele começa a tirar energia, né? Por isso que a gente sempre fala para tomar bastante água, para tentar descansar, relaxar, para que o corpo não sofra o impacto do estresse ali, de tanta demanda. Por isso que é importante as medidas de cuidado com o estresse e principalmente com o burnout. Então, o meu organismo começou a apresentar já sinais de adoecimento. E no início, né, no início de 2019, eu já tinha entendido que eu não queria mais estar naquela posição, que eu não queria mais ocupar aquele cargo, que aquele cargo não era para mim. Eu já tinha entendido, tanto que eu pedi para sair do papel de diretor, do cargo de diretor, e voltar para o cargo de psicólogo e montar ali naquela instituição o setor de psicologia. Porém, a minha identidade profissional já estava tão comprometida que as pessoas que se relacionavam comigo já não conseguiam identificar e separar que eu já não era mais o diretor, mas que eu era o psicólogo, né? E a minha própria linguagem, a minha própria forma de agir como psicólogo já tinha mudado também. O meu corpo já estava cansado, a minha mente já estava cansada. E eu precisava tomar atitudes assim que pudesse minimizar esse impacto na minha vida. E aí eu quero puxar um outro ponto que nós discutimos quando nós falamos sobre propósito, né? Sobre propósito, que é as questões dos valores, né? Os nossos valores. Às vezes os nossos valores não estão alinhados com os valores de outras pessoas ou da instituição, daquilo que nós acreditamos. E aí, quando nós exercemos algo, temos uma responsabilidade de fazer algo que já não vai muito de acordo com os nossos valores, nós sofremos mais ainda. Por isso que hoje a questão do propósito tem sido muito discutido, porque uma empresa com propósito
faz com que colaboradores procurem também aquela empresa que está alinhado com o próprio propósito individual daquele colaborador. E um colaborador, uma pessoa se conhecendo, tendo o seu autoconhecimento, conhecendo os seus valores pessoais, ela também pode encontrar instituições que tenham os mesmos propósitos. Então, quando nós falamos sobre propósito, às vezes parece ser uma coisa tão superficial, mas propósito, ele é aquilo que nos move. O conceito, né? Nós podemos falar de propósito de vida dentro do olhar da filosofia, da espiritualidade, o propósito na vida profissional e também o propósito no olhar da psicologia. Mas o conceito de propósito que da psicologia com a qual eu me identifico e a que eu acredito e a que eu exerço em mim é quando aquele potencial que existe em mim, o potencial que às vezes ele é natural, já nasceu, já está em mim, faz parte da minha natureza, mas os meus talentos que eu adquiri, mas aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que é o meu bem precioso, eu consigo contribuir para o bem do outro. Eu coloco esse bem em prol de outras pessoas, um propósito em prol do mundo. E o propósito não precisa ser algo grandioso, algo que acabar com a guerra, acabar com a fome no mundo, ou questões muito grandes. O propósito você pode exercer na sua própria casa, você pode exercer na própria comunidade, você pode exercer aonde você desejar colocar em prática esse propósito, porque o propósito não é algo que você vai descobrir fora de você, mas o propósito é algo que você identifica dentro de você, porque já está dentro de você, não é fora de você. E às vezes é nós que abandonamos o nosso propósito, é nós que por inúmeras situações da vida nós nos colocamos contra aquilo que é o nosso propósito. Então, por isso que o processo de autoconhecimento, de identificar os valores pessoais, de entender a sua história de vida, tudo isso é enriquecedor. E aí eu lembro que já tinha deixado o cargo de direção e eu passei por uma situação que ali foi um marco onde eu identifiquei, eu preciso sair. Que foi um momento onde eu precisei dar uma advertência a um professor por ele ter feito algo em sala de aula da matéria dele, em que ele sabia que estava certo o que ele estava fazendo, eu sabia que estava certo, ele estava certo, mas a família achava que estava errado e outras pessoas também achavam que o professor estava errado e eu precisei dar uma advertência. E aquela atitude foi totalmente contra os meus valores, porque eu sabia que eu estava dando ali junto ali com a equipe uma advertência, algo que eu não acreditava e que ia contra os meus próprios valores pessoais. E vendo aquele profissional também passando pelaquela situação e que eu sabia que ele estava certo, porque eu acompanhava aquele trabalho, fez naquele dia, que foi um dia 17 de setembro de 2019, eu decidi, eu não quero mais estar em um lugar onde eu tenha que me ferir para trabalhar, onde aquilo que eu acredito não faça sentido para mim. E foi ali, nesse dia, que eu cheguei em casa, peguei um caderno que está aqui, ainda com as anotações, eu sentei e eu pensei, eu preciso criar um projeto, algo que tenha a ver com a minha vida. Eu não tinha ainda descoberto, eu não tinha lembrado do conceito propósito, mas eu pensei, eu preciso encontrar algo que tenha a ver comigo, porque eu estou adoecendo e eu preciso mudar. E aí, pesquisando na internet, sempre estudando, eu me deparei com o conceito propósito de vida.
E aí, paralelo a isso, logo em seguida, eu perdi uma amiga muito importante. Eu perdi uma amiga que antes de eu casar, eu morava com ela, né? E era uma amiga que a gente compartilhava, porque eu morava junto com ela anteriormente, e eu sabia o quanto é que ela desejava um dia deixar de trabalhar ali, não naquele lugar, sair um pouco do ambiente escolar, né? E eu não tô falando isso, tem pessoas que trabalham em escola e tá maravilhoso, tá bem. O propósito da pessoa é estar ali, fazendo aquilo que ela ama. Eu acho que não é esse assunto, não é a escola. É quando nós nos desconectamos de nós para fazer outra coisa e às vezes nós nem percebemos. E às vezes é por dinheiro, às vezes é por posição social, às vezes é por status sociais, às vezes é por várias outras, às vezes é só porque era a única oportunidade que tinha, né? Cada um dentro do seu contexto. Então não é a escola, é quando nós nos desconectamos. E aí essa minha amiga, ela compartilhava, ela falava: eu estou me preparando para sair da escola. Para sair, eu preciso fazer uma pausa, eu preciso descansar. Mas não deu tempo, ela ficou doente e ela faleceu. E por eu saber dessa história, eu pensei: poxa vida, não deu tempo. Não deu tempo ela aproveitar o dinheiro que ela guardou, não deu tempo ela sair realmente, não deu tempo ela cuidar dela. E ali foi uma grande virada ali na minha vida. E aí quando eu encontrei esse tema, propósito de vida, eu mergulhei nele e estudando. E não foi rápido assim. Não foi em 2019 eu saí da escola. Não. Em 2019 eu me preparei, eu me planejei, eu fui contribuindo. E a minha mudança de Campinas para o Rio Grande do Norte iria acontecer em 2020. Eu já tinha vindo para Natal, eu já tinha... já estava decidido que eu iria mudar para Natal, só que isso iria acontecer em 2020. E claro que não seria da forma que aconteceu, como de fato aconteceu, era dentro de uma outra organização, mas todos vocês sabem que aí em 2020 estourou a pandemia, e aí essa história mudou todo o percurso, e eu só fui mudar realmente em 2022. Mas eu quero falar sobre o propósito, né? O propósito. Esse trecho de 2019 a 2022, que aí em 2022, que ali com a pandemia, a situação ficou ainda pior do que tudo isso que eu já relatei, por conta da pandemia, né? Nós perdemos outras pessoas, fomos ficando mais doentes, outras pessoas foram perdendo, e tudo isso ia fervendo no meu coração. Eu preciso trabalhar essa questão do propósito, eu preciso enxergar isso. E acho que é interessante eu relatar aqui um ponto que tanto eu quanto o meu esposo, que também trabalhava na área da educação, nós, pelo menos 2 vezes ou 3 vezes no ano, nós viajávamos para o Nordeste. Então, o nosso descanso era viajar para o Nordeste. Então, nós trabalhávamos para poder vir para o Nordeste. Só que isso só acontecia 2 vezes no ano. E nós trabalhávamos muito para poder curtir 7 dias no Nordeste. E aí, depois que tudo isso aconteceu, a pandemia... E aí, quanto mais nós viajávamos, crescia em nós. Um dia eu quero largar tudo e me mudar para o Nordeste. Um dia eu largo tudo e me mudo para o Nordeste. Isso crescia dentro de nós, esse desejo. E as coisas, o cenário em torno de nós ia contribuindo para que isso... para que isso se tornasse uma realidade, né? A Vanessa está falando, quantas vezes choramos juntos, hein, amigo? Verdade, quantas vezes nós chorávamos, né? Chorávamos juntos por situações que nós íamos vivendo, né? A pandemia que não foi fácil.
Só que aí, esse estudo sobre propósito de vida, então, o que é o propósito? O que é propósito de vida que eu tanto falo? O propósito de vida, ele é você reconhecer aquilo que é a sua essência. Você viver com autenticidade. Você sendo quem você é de verdade. Você podendo reconhecer, saber quais são os teus valores. Qual é a sua identidade? Quem é você? Você poder identificar qual é a sua paixão. O que você gosta de fazer? E você poder exercer essa paixão, esse entusiasmo em prol de outras pessoas. E você colocar isso em prática pode trazer um recurso financeiro para você ou não. Mas você está completamente alinhado com aquilo que você acredita. É ser quem você é, com autenticidade, com verdade. E não é negando e deixando de reconhecer as tristezas da vida, os desafios da vida, as perdas, os lutos. Né? Não é com facilidade, mas é realmente você poder fazer aquilo que tem a ver com você. Então, fazer isso que eu estou fazendo, essa live, contando a minha história, falando de tudo isso que eu passei, faz parte daquilo que é o meu propósito, para que outras pessoas também se identifiquem e para que as outras pessoas também saiam desse ciclo, dessa que a gente chama das rodas dos ratos, né? Que é trabalha, né? Trabalha só para você ter dinheiro, para você fazer uma dívida e para você gastar, e depois você trabalha e ter esse prazer, essa sensação, né? Poucos momentos, ou até mesmo não perceber o quanto você vai ficando doente, vai se anulando como pessoa por não estar próximo daquilo que faz sentido para você. Existe dois conceitos. Existe um conceito de sentido da vida de Viktor Frankl, que foi um psicólogo, um psiquiatra, que estudou o sentido da vida e que traz esse conceito para a psicologia, que é você encontrar um sentido para a sua vida mesmo nas dificuldades, mesmo em meio às situações, você encontrar um sentido. Então, nós usamos o termo sentido da vida e propósito de vida. O sentido da vida é você poder, em meio às situações, e se a vida está muito difícil, você enxergar a vida com outras lentes. Deixa eu ver se meu óculos está aqui. Meu outro óculos está aqui. Então você, frente a um problema, frente a uma situação, uma perda, uma dificuldade, um conflito, uma tristeza, uma separação, você vivenciar aquilo, mas você conseguir também enxergar essa mesma situação com outras lentes. Então, eu estou enxergando com essa lente, mas eu posso mudar as lentes e interpretar essa situação de uma forma que ela possa ser mais leve para mim, que ela possa adoecer menos, que possa trazer uma quantidade menor de dor. Então, o sentido da vida é quando você encontra uma forma de vivenciar as situações com uma outra lente, com outra percepção. É quando você consegue ressignificar aquilo que você vivencia, você dá um novo sentido. E propósito de vida é quando você entende quais são os seus talentos, as suas habilidades, qual é a sua paixão de vida, e você resolve viver, colocar isso em prol de si mesmo e em prol do outro. Então, esse é um resumo, deixa eu dar uma olhada na hora aqui. Esse é um resumo da minha história. Então,
uma pessoa colocou aqui, o Guilherme. Esse tema me lembra um tema trabalhado em 2019 na aula de filosofia. Qual é o sentido da vida? Isso mesmo. É um olhar da filosofia também. Qual é o sentido da vida, né? Qual sentido você vai atribuir? Então, esse foi um resumo, né? Um resumo da minha trajetória. Por que que o Douglas largou tudo e foi para o Nordeste? Porque eu vim para viver com mais autenticidade, com coisas que faziam sentido para mim. Eu já estava cansado de ficar 2 vezes no ano trabalhando e vir 2 vezes no ano para o Nordeste. Eu queria estar aqui, eu queria fazer parte daqui. E queria colocar em prática o meu propósito. E foi um mergulho dentro de mim, de autoconhecimento. Algumas pessoas aqui responderam o meu questionário lá em 2019. A Júlia respondeu, a Vanessa, eu tenho até aqui, quando eu enviei um questionário e falei, olha, estou num processo de autoconhecimento, você pode responder para mim quais são as minhas habilidades, quais são meus defeitos, que eu estou nesse processo. Então é isso, né? Algumas pessoas fizeram parte desse processo. E aí, não é buscar esse propósito fora de nós, mas é nos conectar com esse propósito que já está dentro de nós, que já faz sentido dentro de nós. E às vezes por conta de relacionamentos, por conta de trabalho, por conta de perdas financeiras, projetos que mudam, por várias situações, nós nos distanciamos de nós mesmos, às vezes em prol do outro, quando nós não colocamos limites nas situações, quando nós falamos sim para tudo, nós vamos nos anulando e vamos nos distanciando de quem nós somos e do nosso propósito. Então, o Gui colocou, as pessoas só vivem esse propósito quando encontram-se no seu eu, isso, no mais profundo do seu eu. Isso mesmo, Gui. Isso mesmo, encontre-se no mais profundo do seu eu interior. E é um mergulho mesmo, profundo. Então, para nós terminarmos essa live, que eu trouxe um recorte da minha vida, uma construção, que a síndrome de burnout, que eu vivenciei, que foi um processo onde eu fui me distanciando, né, saindo de perto de quem eu era, de quem um dia eu desejei, de quem eu fui, de quem eu planejei, e que de alguma forma já com outras questões eu já não me conectava tão bem. E eu precisei me reconectar comigo mesmo, reconhecer novamente minhas habilidades, os meus talentos, quem eu era, para poder contribuir para outras pessoas. Então é isso, gente. A live vai cair daqui a pouquinho. Muito obrigado para vocês que entraram, pelos comentários que vocês colocaram, pela participação de vocês. E em breve terei outras lives também aprofundando um pouco mais sobre esse tema. Um beijão para vocês. Saudade de todo mundo que está aí. E em breve, logo, quem sabe esse ano eu irei para São Paulo aí me encontrar com vocês. Um grande beijo e boa noite, bom descanso para vocês. A Vanessa, morro de saudade de vocês, faz muita falta nos nossos dias. Faz mesmo, viu? Um beijão, Jaqueline, Guilherme, Júlia. Um beijão, até a próxima. Nice. Beijão, até a próxima.